A Alpine demitiu seu chefe de equipe e trocou de piloto. Tem polêmica na Alpine, amigos. Vamos falar sobre isso. Hamilton critica sua própria equipe depois do GP de Miami. Ferrari já anuncia atualizações para a próxima corrida. Chefe da McLaren elogia seu piloto Piastri. Chefe da Red Bull também comenta desempenho da McLaren de Miami. E Verstappen também faz comentário sobre o desempenho da McLaren na última corrida. Vocês viram o nome do canal, né? Mudou. Agora é oficial. Somos na telemetria. Aqui é onde você entende o que acontece na corrida. E também é lógico, nossa cobertura interativa dos eventos da Fórmula 1. Sem rumor, sem especulação, sem enrolação e sem achismo. Aqui, a informação é sempre padrão. E antes que vocês me perguntem, calma, eu estou trabalhando sim na tradução completa, transcrição. Olha esse monte de arquivo, de tudo que a Ferrari, engenheiro, Leclerc e Hamilton conversaram durante o GP de Miami, quando eles tiveram aquele entrevero. Hamilton ficou bravo no rádio, depois Leclerc começou a ficar irritado também. Aqui faremos uma análise detalhada, por ordem cronológica, volta a volta, o que realmente aconteceu entre esses dois pilotos. E esse vídeo, tradução, transcrição, só é possível porque tem 3 pessoas me ajudando. É o Paulo, é o Samuel e o Gabriel Prudente, que se dispuseram a me ajudar na tradução e no entendimento, na interpretação dos rádios na Fórmula 1. E isso vai abrilhantar, trazer muita qualidade para o conteúdo que eu vou entregar aqui. Vai ser um conteúdo exclusivo no YouTube Brasil. Aguardem, pessoal, vai estar muito legal mesmo. E também farei o mesmo trabalho em todas as corridas do Bortoleto. Aqui nós faremos uma cobertura detalhada de tudo que acontece com o Bortoleto nas suas corridas. Beleza? Aguardem! Estou reformulando o canal e vai ficar muito bom e profissional. Vamos entender então o que está acontecendo com a Alpine. A Alpine é a atual penúltima colocada no campeonato de construtores, com apenas 7 pontos. E desses 7 pontos, somente Gasly. Foram todos do Gasly. O segundo piloto, Jack Doohan, que é um novato estreante, não pontuou nada. Jack Doohan, na sua primeira corrida, se retirou, na segunda foi em último, na terceira 13º, depois 15º, 14º, 17º, 16º e nessa última em Miami se retirou também. Para quem acompanha a Fórmula 1 e o canal na telemetria sabe que o Jack Doohan já estava sob muita pressão na Alpine. Em 6 corridas não entregou resultado, então foi rebaixado. Mas junto com ele caiu também o chefe da Alpine, Oliver Oakes, que entrou na Alpine em julho do ano passado, ou seja, não vai fazer nem um ano. Bom, o diretor da Alpine é o Flávio Briatore, esse rapaz de óculos, e ele é muito, mas muito polêmico. E já disse que ele queria resultados daqui. Muito rumor e especulação correu sobre esse assunto, clickbait também, dizendo que o Oliver Oakes, ex-chefe da Alpine, foi demitido porque brigou com o Flávio Briatore. Mas os dois vieram a público dizendo que não. Oliver disse que o Briatore é como um pai para ele e que ele decidiu sair da equipe. Portanto, foi uma decisão acertada com o Flávio Briatore. Enquanto Flávio Briatore, o diretor da Alpine, diz que vai se envolver cada vez mais com a equipe, juntamente com a administração, trabalhar duro para melhorar a posição que estão atualmente. O que é intrigante é que, paralelo a isso, a equipe também trocou os pilotos. Isso já estava praticamente premeditado desde o começo da temporada. O próprio Flávio Briatore já disse que se o Doohan não entregasse resultado, ele seria substituído pelo Colapinto. Então até aqui nenhuma surpresa. 6 corridas, 0 pontos, substituído. E segundo as palavras do próprio Flávio Briatore, disse que depois de analisar as corridas desde a abertura da temporada, tomaram a decisão de colocar o Franco Colapinto no lugar do Jack Doohan. Nas próximas 5 corridas, ele disse. Tem prazo de validade também. Colapinto agradeceu a oportunidade, diz que está preparado para tudo que vier. Que trabalhou duro com a equipe para se preparar para a próxima corrida em Imola. Pois é, já na próxima ele vai correr. E ó, vai ser rodada tripla, uma atrás da outra. Vai ser muito intenso e um grande desafio para todos. Ele tem se mantido em forma e está muito bem preparado. Já vai fazer uma corrida de testes, bem como treinar no simulador. Fará tudo o possível para alcançar os melhores resultados possíveis ao lado de Pierre Gasly. Concluiu Colapinto de apenas 21 anos. Lembrando que Colapinto já correu na Fórmula 1 ano passado, mas só nas últimas etapas. Na sua estreia, foi 13º lugar, depois 8º. Incrível, 11º, 10º colocado e depois, as 5 últimas etapas, não entregou nenhum resultado. E só deu prejuízo. Aqui Colapinto estava com o carro da Williams e estava fazendo um milagre, hein? Muito bom. Ele e o Albon. A expectativa da Alpine é o Colapinto pontuar. Alguns pontinhos, pelo menos, fazer aquilo que o Doohan não fez. Mas e quanto ao Doohan? O que ele falou depois de ser substituído? Vamos ver. Diz que está muito orgulhoso por ter realizado a ambição da vida dele, ser um piloto profissional da Fórmula 1, e eternamente grato à equipe, porque ajudou a realizar esse sonho. Bom, parece uma despedida isso, mas falou que está sendo um momento muito difícil para ele atualmente, e ressaltou que a equipe ainda tem metas a longo prazo a serem alcançadas. Então ele vai continuar se esforçando ao máximo e ajudar a equipe a conquistar essas metas
metas. Por enquanto, a cabeça baixa, continuar trabalhando e acompanhar atentamente as próximas 5 corridas, que vai ser o prazo que o diretor da equipe deu ao Colapinto de entregar resultado. Pessoal, a Alpine desenhando sua própria novela. Qual a sua opinião? Comenta aí. Hamilton deu uma entrevista hoje e foi um pouco polêmico. Fez uma comparação de quando ele corria pela Mercedes. Hamilton lembrou da sua parceria muito forte dele do Bottas. Hamilton disse que, se fosse o Bottas, teria deixado Hamilton passar muito facilmente, sem precisar de discussão interna na equipe. E de fato, quem acompanhou a Fórmula 1 nesta última década vai lembrar muito bem disso. Nas palavras de Hamilton, atenção. Nesse fim de semana, apesar de não termos sido tão rápidos quanto antes, sinto que tive um fim de semana melhor no geral. Talvez o resultado não mostre necessariamente isso, mas eu estava em 12º colocado e é difícil ultrapassar aqui. Então, mudei para os meus pneus médios e o carro ganhou vida. Me senti super otimista naquele momento. Só lembrando vocês, Hamilton terminou em 8º, Leclerc em 7º. Hamilton ficou a 1 minuto atrás do líder da prova, a 3 segundos do Leclerc, e quase foi ultrapassado pela Williams e Sainz, que nem era a melhor Williams daquela corrida. O carro do Sainz estava ligeiramente danificado. Continuando com Hamilton, eu estava pensando que poderíamos subir para 6º ou algo assim, mas perdi muito tempo nas voltas em que Charles e eu estávamos disputando. Eu estava definitivamente mais rápido naquele momento. A decisão não foi tomada com rapidez. Dando um spoiler para vocês aqui, na volta 38, Charles praticamente freou o carro e deixou Hamilton passar. Mas Hamilton estava atrás do Leclerc desde a volta 35, e tudo isso eu vou explicar para vocês detalhadamente em ordem cronológica no vídeo exclusivo que eu vou lançar. Aguardem! Mas para Hamilton, continuando aqui, a decisão não foi tomada com rapidez suficiente, mas não tenho nenhum problema com Charles ou com a equipe. No fim das contas, teria sido bom fazer o que Valtteri e eu fizemos no passado, encostar para ver se eu conseguiria alcançar Antonelli, que era o alvo deles na corrida de Miami. E se eu não conseguisse, eu devolveria o lugar, mas no final não deu certo, porque não fomos rápidos o suficiente. Finalizou Hamilton. É claro que essa entrevista dele e outras entrevistas pós-corrida e antes da corrida eu vou trazer tudo à tona para vocês no vídeo exclusivo. Aguardem, meus amigos, aguardem, porque aqui o nosso trabalho é coisa séria. Não vou ficar filosofando em cima desses fatos, tá bom? Continuando com a Ferrari, já diz que vai trazer pequenas atualizações em Imola e depois em Mônaco, e vai desenvolver o carro até julho. Esse assunto é interessante, pois a Williams já disse que já acabou o desenvolvimento do carro dela, bem legal, né? Mas vamos entender aqui o objetivo da Ferrari. Chefe Frederic Vasseur disse que é provável que o carro vai ter uma nova asa dianteira, além de outras melhorias técnicas. O objetivo é atingir o máximo potencial do carro, reunir tudo e tirar o melhor proveito do carro. Este é o foco nas próximas 2 corridas. Olha só, hein? Chefe da Ferrari comenta também sobre o desempenho da McLaren, com um comentário de que a McLaren correu como se fosse de outro planeta aquele carro. Não tem como, eles têm um grande gerenciamento de pneus. Já a Ferrari tem dificuldade em explorar o potencial dos pneus novos. O próprio Hamilton comentou isso. Os carros da Ferrari de pneus novos são mais lentos. Principalmente o Hamilton, que não consegue ter desempenho com pneus duros. Depois que colocou pneus médios, ele conseguiu desenvolver mais velocidade. E o chefe ressalta que é tudo questão de uso dos pneus. É o pneu grande responsável por fazer um carro ser muito rápido ou muito lento nas corridas atualmente. E no caso da Ferrari, a janela de bom funcionamento ou bom desempenho dos pneus é muito estreita e varia muito de pista para pista, composto para composto. Já vimos o carro da Ferrari ser muito rápido em algumas corridas ou circuitos, mas em outros simplesmente não funcionava. Enquanto a McLaren tem tudo isso muito bem gerenciado e consegue ir bem em todas as pistas. Umas mais, muito mais, como Miami, por exemplo, e outras um pouco menos. Aí Mercedes ou Max Verstappen às vezes consegue ficar um pouco mais próximo. E no final, ele dá uma justificativa técnica porque a Ferrari foi tão lenta em Miami. Hamilton teve que disputar com o Haas e com o Williams. A Ferrari perdeu para o Williams e Albon e no final quase perdeu para o Williams de Sainz, que estava danificada. Então, o chefe da Ferrari falou que às vezes dá para pontuar, mas não é o suficiente. E também não é o suficiente apenas conseguir manter um bom ritmo de corrida em algumas corridas apenas. Miami, por exemplo, a Ferrari estava longe. O acerto do carro não estava bom, porque a característica da pista proporciona mais desgaste de pneu das rodas traseiras. E a melhor equipe que se adapta a isso é a McLaren. O curioso é que a McLaren definitivamente não vem atualizando nada em seu carro, enquanto outras equipes, Ferrari já fez isso, mudou até a suspensão. Red Bull também mudou a suspensão, e a suspensão também é muito importante para você ter equilíbrio e desempenho na traseira do carro.
Chefe da McLaren elogiou bastante o Piastri, piloto que já está na sua 4ª vitória neste ano. Olha só, a 4ª vitória, hein? Impressionante. E venceu em Miami. Ele ressalta que, analisando a forma com que o Piastri domina e gerencia a degradação dos pneus no momento, não há como essa melhoria ou como esse desempenho vir só do carro. Ou seja, é mérito também do piloto. E a única maneira de explorar as melhorias e atualizações, comportamento, característica do carro, é quando o piloto entende de alguma forma o que precisa fazer com o carro. E depois ele passa a elogiar a equipe, os engenheiros, dizendo que os engenheiros trabalharam muito para entender o estilo de pilotagem dos pilotos, como cada piloto danifica, usa, gasta o pneu para poder contornar e evitar com que os pneus sejam danificados, fazendo ajustes de suspensão, freios, altura do carro, entre outras coisas. E o próprio chefe da equipe diz que Lando Norris, em Miami, perdeu muito tempo disputando com Verstappen. Já Piastri, meus amigos, vocês viram na transmissão, no resumo que eu fiz da corrida, ultrapassou Verstappen. Também não foi fácil, mas conseguiu se desvencilhar, driblar o Verstappen com mais facilidade, mais agilidade do que o Norris. Portanto, Piastri perdeu menos tempo. Quando o Norris passou o Verstappen, Piastri já estava quase 10 segundos na frente. Mas para minimizar ou criar uma intriga interna na equipe, o chefe da McLaren disse que ele não dá muita importância para manobra, técnica de ultrapassagem, não. Precisão, determinação. Pessoalmente, ele não vê nenhuma diferença nisso entre seus dois pilotos. Para finalizar aqui, pessoal, um comentário bem legal aqui do chefe da Red Bull. Isso aqui também está dando muita repercussão e polêmica. Especuladores dizendo que a McLaren está fazendo trapaças, informações, essas notícias da Deep Web praticamente, e traz como se fossem informação verossímil, mas não é bem assim. Então o próprio chefe da Red Bull parabeniza a McLaren, dizendo que eles estão fazendo um trabalho incrível, especialmente no gerenciamento da temperatura dos pneus. Estão fazendo isso de uma forma muito competitiva. Já a Red Bull, carro de Max Verstappen, teve problemas, alguns problemas de freio, nos quais Verstappen não estava satisfeito. Isso de fato, Verstappen estava reclamando do freio do carro desde a primeira volta praticamente. E depois no final, estava reclamando dos pneus. Inclusive mostrei no vídeo resumo que eu fiz, Verstappen perdendo o controle, derrapando, deslizando nas últimas voltas. Não estava fácil. Estava sem pneu já no final. E o Christian Horner caracterizou isso como uma dormência no carro, o que significa que o carro está começando a não reagir, que está basicamente relacionado ao superaquecimento dos pneus e freios, especialmente nesse tipo de pista, onde a McLaren é claramente melhor do que a Red Bull no gerenciamento da temperatura. A McLaren está muito forte, especialmente com pneus médios, mas a Red Bull, Verstappen teve problemas no freio, o que dificultaram as coisas em Miami, e a equipe precisa entender e resolver isso logo. E ele frisa que as coisas mudaram muito, porque na corrida anterior, a Red Bull tinha ritmo até para ultrapassar a McLaren, e de fato tinham mesmo. Mas agora em Miami as características, temperaturas, favoreceram demais o carro da McLaren e souberam tirar vantagem disso. E comenta que essa diferença de 30 segundos na frente do Verstappen ao final da corrida parece assustadora, mas as coisas podem mudar muito rapidamente. O que ele quis dizer com isso, hein? Contudo, a vantagem na McLaren é muito grande quando a temperatura da corrida é alta, mas tudo muda com a temperatura. É por isso que na qualificação, o qual os pilotos não têm que se preocupar com superaquecimento de pneu, porque é só uma volta, na qualificação, o desempenho dos carros muda bastante também. E até então, Verstappen tem conseguido entregar um desempenho muito bom na Red Bull. Prova que o carro da Red Bull é bom, mas de fato não dá. Quando a temperatura está muito alta, não consegue gerenciar. Elogia Max Verstappen, dizendo que ele foi muito corajoso em manter a liderança, conseguir manter a liderança por 13 ou 4 voltas. Ele forçou muito para manter a liderança, e talvez isso acabou gastando mais ainda os pneus. E ao final ele ressalta que esse é um campeonato de 24 corridas, tem um longo caminho para percorrer. A McLaren parece muito forte no momento, mas as coisas podem mudar. Finaliza Christian Horner. É, meus amigos, a 9ª etapa tá chegando. Agora uma entrevista do Verstappen. Ele diz que a McLaren está quilômetros à frente. Em uma pista onde a degradação térmica é alta, eles estão muito à frente de todos os outros. E para ser honesto, isso não é nem um pouco frustrante para ele. Olha só, ele está aqui para vencer. Ele está muito longe da McLaren, então P3 ou P4 não importa mais. Ele também comenta a relação de desempenho dos carros entre qualificação e corrida, volta única e várias voltas, dizendo que se olharem a filmagem on-board da qualificação, fica muito claro. E ao final ele também comenta sobre o desenvolvimento da McLaren, porque ela é tão boa no gerenciamento dos pneus. E ele de forma muito direta responde: bom, se a Red Bull soubesse o que seria, a equipe já teria resolvido o problema, mas infelizmente não é tão simples assim.
Contudo, Verstappen acha que nem tudo está no gerenciamento dos pneus. Ele também acha que falta desempenho puro no carro, desempenho técnico, mas finaliza elogiando como incrível a McLaren consegue gerenciar os pneus. As principais notícias do começo dessa semana para vocês aqui, pessoal, de forma direta e clara. Deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos.